Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo aprofundado sobre a doutrina espírita, sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, reforma íntima, evolução moral, enfim, o que a gente pode fazer para se melhorar nesse momento de transição planetária, como é que a gente pode elevar a nossa vibração, o que nos cabe fazer para que a gente se reforme internamente, para que a gente se melhore, para que a gente se eleve. As pessoas estão sendo tão cobradas, tão desafiadas, eu acho que assim, não venho aqui como aprendiz, eu venho aqui com o compromisso de estudar diariamente, aí eu compartilho meus estudos com vocês, nunca como aquela que é dona da verdade ou aquela que sabe tudo. Compartilho as minhas impressões, as minhas opiniões sujeitas a erros e enganos, mas eu acho que todo mundo tem um pouco a oferecer aqui e a gente tem que se dar as mãos nesse momento de transição planetária para que a gente possa superar esse momento sem maiores percalços, além do necessário, que a gente consiga auxiliar uns aos outros e se regenerar internamente para que a gente possa criar juntos um mundo de regeneração. Então, eu gosto muito dos textos do Emmanuel quando fala de reforma íntima, cunho moral. E hoje eu vou ler um texto do livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Desculpar, lição número 2. Tapa na cara, prepara. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. E a gente acha que está fazendo muito, né? Jesus falou, é para desculpar quantas vezes forem necessárias. É para a gente deixar de ser orgulhoso, deixar de ser presunçoso, deixar de ser arrogante, deixar de ser vaidoso. O outro pode ter errado, mas a nós cristãos, a gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a desculpar. Acho que é o que a gente mais tem dificuldade. No livro dos Espíritos fala que o cristão pratica a verdadeira caridade, foi ensinado por Jesus. E o que seria essa caridade? Não é dar esmola, não é dar esmola para os outros, é praticar a benevolência para com todos, é ser bom para com todos, inclusive para aqueles que te fizeram mal, ser indulgente com os erros dos outros, não ser tão crítico com os erros dos outros, é perdoar. Eu acredito que assim, o mais difícil desses três seja perdoar. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar. E perdoar não é esquecer, a gente não teve amnésia, mas é para a gente desculpar sempre, procurar compreender os motivos que levou os nossos irmãos a errarem conosco, por mais que a gente não concorde, mas aquele que estuda mais, aquele que está mais comprometido em viver o evangelho, em se melhorar, ele tem que tentar desculpar, tem que tentar se colocar no lugar da outra pessoa, que é a empatia. E empatia eu descobri esses dias, também é uma forma de mediunidade, da gente sentir o que o outro está sentindo. Não que justifique o outro errar, mas a gente se colocar no lugar da outra pessoa e tentar compreender o que levou ela a errar. Então, assim, é para desculpar não uma, não duas, mas 70 vezes 7 quantas vezes forem necessárias. É difícil, porque tem muita gente que nos agride deliberadamente, nos machuca, nos fere. E a gente desculpa uma, desculpa duas, desculpa 10 e a pessoa não aprende. A gente tem que aprender a se defender também, não tem que se posicionar. Jesus era firme. O dizer dele era assim, sim, não, não. Mas que a gente não seja motivado por esses sentimentos inferiores de raiva, de orgulho. Que a gente aprenda a se defender sem precisar atacar ninguém. Eu acho que a maneira para a gente se defender sem precisar atacar ninguém é andar no caminho reto, é escolhendo as pessoas que vão fazer parte do nosso convívio, é sendo correto para com todos. Não sei, estamos na Terra, estamos aprendendo, né? Mas é para perdoar, desculpar 70 vezes 7. Eis os ensinamentos de Jesus. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. O mal não desculpa, o bem desculpa. E à medida que o bem perdoa, à medida que o bem desculpa e vai dando sua lição de renúncia, de desapego, de amor ao próximo, de caridade, ele vai tocando o coração das pessoas mais endurecidas, vai tirando delas desculpas para continuar praticando o mal.
Mas é difícil ter que tomar muita porrada para que isso se concretize, dependendo das pessoas que cruzam o nosso caminho, né? É certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até integral extinção. Essas pessoas que ferem os outros, que machucam, elas vão ser julgadas por Deus. A gente não precisa desejar que elas paguem. Deus está fazendo a obra dele nelas também. A justiça divina é muito perfeita, muito mais perfeita do que a gente consegue imaginar. Deus é sábio, então não é que vai ser impune, mas se a gente está passando por uma lição assim, é porque a gente tem algo a aprender. Deus também é sábio conosco. Talvez aprender a ser mais paciente, a ser mais humilde. Às vezes está só testando a nossa fé, ver até onde vai nosso amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, essa é a lei. Então, confiar em Deus, que Ele está fazendo a parte dele, na hora certa Ele vai tocar esses irmãos que nos agridem. Mas esses irmãos vão prestar conta para Deus do que eles fazem, nós vamos prestar conta para Deus do que a gente faz. E se a gente que está aqui comprometido a estudar, não se predispor nem a desculpar que tipo de cristão a gente é. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. A maldade ela é fruto da ignorância, do espírito desconhecer sua própria luz, de ser muito vítima das paixões inferiores, dos instintos. Então, a maldade não existe por si só. Acho que ele se atribui a Einstein, eu não tenho certeza, mas é uma frase muito bonita. Quando ele perguntou se o diabo existe, acho que era isso. Aí falou assim, o que é escuridão? A escuridão é a ausência de luz, a escuridão não existe de fato, ela é a ausência de luz. E o mal não é o mal em si, ele é a ausência do bem. À medida que o bem vai entrando, o mal vai deixando de existir. O mal em si, por si só, não é nada, ele não existe. A gente é que vive no mundo dual, que tem essas polaridades, o bem e o mal, o claro e o escuro, a luz e a sombra. Mas um é a ausência do outro. E à medida que a gente vai preenchendo o nosso espírito, a nossa alma com conteúdo valoroso, a gente vai adquirindo virtudes, a gente vai iluminando todas as trevas, todas as sombras, a gente vai levando o bem para onde não havia o bem, a gente vai levando a luz para a escuridão. Que a gente seja lâmpadas, que consiga acender o quarto inteiro, iluminar o quarto inteiro, que a gente seja postes, que consiga acender, iluminar uma rua inteira, ao invés de querer exigir que o nosso irmão seja. Não é que ele seja ruim. Ele ainda só não desenvolveu as virtudes dentro dele. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem de nós pode julgar o nosso irmão? Aqui na Terra somos todos endividados. Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Como é que a gente pode julgar o que levou as pessoas a agirem do jeito que agiram, a se revoltarem, ao ápice do desespero que leva as pessoas a terem atitudes insanas? Fruto de desequilíbrio das emoções, dos pensamentos, mas é a ausência do bem. A gente não tem condição de julgar nossos irmãos, porque quando a gente também é acometido por uma situação desesperadora, a gente é levado ao nosso limite. Nem sempre a gente resiste, nem sempre a gente age da maneira correta. Às vezes a gente está mais lúcido, mas tem hora que não damos conta. Então, como é que a gente vai julgar o nosso irmão? Que quem fere é porque está ferido. Quem agride é porque foi agredido. Então, a pessoa para atacar, para causar dor no outro, ela já passou por essa dor. Então, quem somos nós para julgar? A dor é a necessidade que produz o desespero e a revolta. O que levou as pessoas a serem o que são? Só Deus. Só Deus. A gente não sabe nem nas nossas vidas passadas. A gente acha que o que nos acontece, nós somos vítimas. A gente não enxerga direito. Tem que confiar em Deus. Eu acho que
É difícil, essa lição é sempre muito difícil. Estou aqui quebrando a cabeça, matutando, pensando em várias situações da minha vida, mas eu acho que no final das contas, o que nos protege de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa sombra, da nossa ausência do bem ainda presente em nós, é confiar em Deus, é não desejar o mal para o próximo, é colocar nas mãos de Deus. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente para que amanhã também seja desculpado com a mesma medida que medis, você será medido. Não que a gente saiba desculpar hoje, para que se no futuro a gente precisar desse benefício, nós sejamos credores. A gente tenha crédito na casa com Deus. Porque se a gente não se colocar no lugar da outra pessoa, Deus vai colocar a gente exatamente no lugar da outra pessoa para a gente saber o que ela está passando. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. Sempre. A natureza é parturenta. Ela enche a nossa vida de bondade, de doação, de renúncia. Ela simplesmente existe e serve. E servindo e existindo, ela nos dá tudo o que a gente precisa para sobreviver. O sol releva, generoso, o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O sol, ele ilumina tudo. Ele ilumina as colinas, ele ilumina o pântano. Ele não vê, ele nasce para todos. Ele nasce todos os dias. Ele não escolhe para quem que ele vai brilhar. Ele brilha para todos. Bons, maus. Homens, mulheres, crianças, idosos. Os irmãos mais iluminados e também os irmãos mais endurecidos. Ele simplesmente faz a parte dele. Ele não escolhe para quem ele vai agir. A natureza dele é brilhar, aquecer, iluminar. Então ele faz isso com perfeição. E graças a isso, ele traz toda a vida seria impossível sem a presença do sol. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. O fedor do pântano, o mau cheiro do pântano, para aquele que entende as angústias da alma, para aquele que ama o próximo, que enxerga o ser humano como ele é em essência, não será mensagem de podridão, não será mensagem de maldade, mas sim rogativa comovente, mensagem de compaixão, de ver naquele irmão, naquele pântano, a ausência de luz e que precisa de um cuidado, precisa de um trato para poder se transformar em terra produtiva. E um dia todos nós seremos. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. O que a gente fizer para os outros, a gente vai receber. Se tudo na vida precisa de caridade e entendimento, a gente também precisa de caridade e entendimento, não é só o nosso irmão. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Ou seja, independente do que tenha acontecido no dia, se o dia foi maravilhoso ou se o dia foi péssimo, no dia seguinte o sol vai nascer novamente e vai recomeçar um novo dia. A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo de novo, de fazer igual ou fazer diferente. E essa dádiva é para todos, independente do mérito. Deus é muito bom. Ele esconde o óbvio, assim, diante do nosso nariz. A gente é que está acostumado e não se deslumbra mais. Faze ao trem aquilo que deseja te seja feito. Advertiu-nos o amigo Excelso. Fazei com o outro o que gostaria que o outro fizesse com você. E não fazei com o próximo aquilo que não gostaria que o próximo fizesse contra a gente. É somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, não é só o outro que erra, nós também erramos. Com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem com a ausência de todo mal. Então é isso. Somente desculpando incessantemente todos aqueles que nos ferem. A gente vai trabalhando a humildade dentro de nós.
e atinge em passe definitivo. Ou é aquele estado de espírito que a dor pode até vir, mas o sofrimento não nos atinge mais, porque nós matamos o mal em nós. E quando a gente mata o mal em nós, a gente mata o mal do mundo. Um dia a gente chega lá. Eis o caminho. Não tem mais nada de novo para ser acrescentado, para ser ensinado. Jesus já ensinou, os Espíritos já vieram aqui, já esclareceram para a gente. Agora é botar as mãos na massa e colocar em prática todos esses ensinamentos. Um dia todos nós chegaremos lá. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Lição difícil essa de hoje. Não é só perdoar, é desculpar, quantas vezes forem necessários. Texto do livro Ceifa de Luz. Emmanuel. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.